professor? Estamos de volta. Estamos de volta. Eu não sabia que você ia ficar tão emocionado assim com a Roberta Miranda que você ia até perder a voz. Roberta Miranda? Roberta Miranda estava na nossa live. Opa, que honra! Ela deve ter trabalhado com ela. Será que ela trabalhou com Barriga também? É possível. O Reinaldo Barriga É. produziu muita gente, né? É. Agora, voltando à questão dos engenheiros, tem duas coisas que eu acho muito loucas. Para mim, lendo o livro, você passou pelo que a gente chama no jornalismo de processo de fritura, né? E no futebol também. Você que já escreveu sobre futebol, Sim, você vai, sim. você vai preparando o óleo, né? Você vai fritando o cara. E uma das coisas mais loucas que eu vi na vida é quando eu trabalhava na Bis quando você saiu, né? Ah, E aí eu falei com o Jimmy Joe, que era o colaborador, e uma das justificativas assim que eles iam dar quando você entrou com todo aquele trâmite judicial e tal, o Carlos Maltes falou para o Jimmy Joe que assim que eles iriam arrumar um advogado para provar que você era uma mala, ou você era um chato, sei lá. Eu falei, como é que muitas você coisas prova que o cara é um foram chato? ditas. Mas qual é a sua pergunta? Não, eu tô fazendo esse comentário e como é que foi esse processo de fritura para você? Assim? Foi. Eu te garanto que não foi nada agradável. Mas olha só, eu acredito que as pessoas evoluem. Acredito que evoluem. Assim, eu acho que já o próprio Carlos Maltz já deu várias indicações, né, de que de rever, né, as coisas que fez, falou e tal. Então, eu acredito assim que à medida que a gente vai envelhecendo também, as coisas vão. A gente vai superando, né? A gente adquire anticorpos, né? A gente Sim, cria uma certa imunidade, né? Quando sim, entra essas coisas, né? E a gente começa a olhar para frente, olhar por cima, né? Até porque são acontecimentos já que já tiveram um tempo bem grande, né? Para costurar, né? Para cicatrizar e tal. Então, isso eu tenho muita tranquilidade hoje. Eu sei que na vida a gente passa. Até hoje eu estava pensando um pouquinho algumas coisas assim dessa necessária polaridade que existe em muitas coisas assim. Então, tem uma música do Transit, que é uma parceria minha com o Edu Prestes, que a gente fala que tá tudo bem, fora o que tá mal. Só que, porém, sem o mal, não há bem. uhum, Né? Então, às vezes é preciso que aconteçam canalices para que se entenda que existe coisa boa, para que haja o discernimento de que talvez sem uma canalice a gente não sei. saberia apreciar, valorizar uma ação boa, construtiva, né? Mas o Jimmy Joe, eu, eu reencontrei ele foi, eu acho que há pouco tempo em Porto Ó, Alegre. Roberta Miranda Lá, voltou de novo. não, o Jimmy Joe faz parte de um grupo chamado Os Três Plantados, né? O Bebeto Alves, que é um grande músico, grande pessoa, né? E também o Ricardo Cordeiro, saxofonista, que era dos Garotos da Rua, né? Então, enfim, encontrei o Jimmy lá na Rádio Unicinos, que agora parece que não está mais operando. A gente fez uma visita lá, foi muito bacana, assim, bater papo com o Rodrigo Oliveira, né? Enfim, Bom, mas... o Roberta Miranda voltou para a nossa live. Boa noite, Roberta Miranda. Poxa, boa noite, Roberta. Que prazer ter a sua presença Não, aqui, cara, meio a tantas você opções.
a tua abrangência é tão grande que você tem, de um lado a Roberta Miranda e do lado você tem o Dela Cruz, que é um rapper carioca. Olha só. Tô todo mundo na live aqui. Olha, eu me sinto muito feliz assim, claro que nós temos uma limitação de não poder falar diretamente para cada uma dessas pessoas, até porque é o seguinte, esses óculos que eu uso, óculos de leitura, essa letrinha aqui do Instagram não me ajuda muito. Eu tenho que deixar isso bem claro. Mas, enfim, eu escrevo para uma coluna, para o jornal da minha cidade natal, no Rio Grande do Sul, Montenegro. Essa semana, é uma coisa que eu estava pensando hoje, nisso que a gente estava falando, conversando a gente se entende. Fechar aspas. Né? A vida inteira eu vi isso e é o caminho natural para que as pessoas resolvam problemas, dificuldades e tal. Claro que a realidade é que alguns, muitos até, não querem conversa, simplesmente porque não querem se entender, entendimento. Sim. Então, isso eu fico pensando, poxa, é triste, infelizmente isso acontece, mas aí eu começo a questionar, infelizmente será? E se não fosse assim? Será que a gente teria a percepção do que é o entendimento? Então, isso rola uma questão assim. Eu fico pensando em países mais evoluídos humanisticamente, os países da Escandinávia. Em muitos aspectos, eles já é ponto pacífico, que certas coisas não são mais discutidas, questionadas, que a gente mas não eu não vejo assim que eles tenham atingido um ponto de total entendimento, porque eu acho que esse total de entendimento está num ideal, um ideal assim sonhador e que nunca vai existir e que se existir a gente acha que nós viramos todos plantas, né? Então a gente vive sempre a leitura da realidade, ela passa pelo ideal e pelo real, né? Aquilo que a gente possa almejar, possa idealizar e sonhar, eu acho que isso é muito importante. Mas tem sempre o lado real, que é aquela que a gente sai querendo abre as portas e as janelas num voo, né, de sonho e daqui a pouco alguém passa rasteira na gente e nos faz derrubar. Esse é o lado real da vida, né? Então, eu acho que isso é uma noção que é importante ter. Quando eu era mais jovem, eu não tinha direito a essa noção. A gente vai ficando mais velho e isso começa a ficar mais nítido, assim. O pessoal está perguntando se existe já um caminho aberto, alguma possibilidade de ter uma turnê Gessinger Licks and Maltz. GLM. Anota aí, por gentileza, o timing da pergunta para saber, porque se ficar uma estatística depois, essa pergunta sempre está presente. E é Né? natural, né? É natural porque havia, assim, muita gente conheceu e se afeiçoou pela banda depois de que eu não estava mais. Então, isso é natural, isso é natural. Agora, existem os registros. Hoje, como eu estava contando antes, nos anos 70, não tinha acervo no Brasil. Hoje, com a globalização, a internet, nós temos. Então, há registros em vídeo e áudio de coisas que aconteceram anos atrás. E os mais jovens vão descobrindo isso, e alguns não gostam, outros gostam, então, como tudo. Então, é natural que haja assim, pessoal que gosta daquilo que acontecia na época, que era uma banda, Engenheiros do Havaí, que a gente se reunisse, né? Tantos se reuniram, né? E eu imagino assim, ó, eu acho que as separações aconteceram por diversas maneiras nas bandas que separaram, né? E eu acho que o tempo de cada uma possibilitou assim, de uma reaproximação. Eu não descarto isso, eu não descarto e eu não me oponho, eu não me ponho como um obstáculo a isso. Só que eu não tenho o
o poder. Eu não tenho poder. Eu não sou dono dessa possibilidade. Você sabe que eu tenho uma. Não sei se você leu a autobiografia do Eric Clapton, né? Mas ele conta Eu que li quando. alguns trechos É, tem uma. muito interessantes. Eu não li É, tudo, eu tenho que terminar de ler, mas li umas coisas muito é curiosas. maravilhoso, porque quando ele volta com o Cream, né? Que é ele, o Ginger Baker e o Jack Bruce, né? No primeiro show ele fala assim: poxa, eu não sei como é que eu fui ficar tanto tempo longe desses caras. Aí quando chega no terceiro, ele falou assim: agora eu tenho certeza porque eu quis ficar tanto tempo longe desses caras. É engraçado. O Clapton é uma grande referência para mim e para todo mundo da minha geração, assim, né? É, e é interessante que a vida dele não foi É, um mar de rosas, né? Poxa, não. desde jovem, as questões familiares e depois com a tragédia do filho. Cara, que esse é um cara que tem muito motivo para encarnar o blues naquele aspecto, naquela dimensão da tristeza profunda, né? Que era que foi materializada pelos os afro-americanos, né? E ele é um cara, um branco É, que tem assim, porque ele é uma vida muito cheia de conturbações, tem a época da dependência, né? Que ele foi meio socorrido pelo Pete Townshend, né? Mas, enfim, a gente hoje tem muito acesso a histórias, né? Às vezes é. eu estava conversando, falando em Clapton. Sabe que o Clapton começou a tocar imitando o B.B. King, né? Ah, E não é? é ele que diz. Numa entrevista, uma época eu assinava a Guitar Player americana, aí tem uma entrevista que ele fala assim, não, o cara tocava muito, gostava dele, eu copiava as coisas que ele tocava. Aí, e eventualmente comecei a tentar encontrar soluções, a palavra que ele usou, alguma coisa que era effective, que era eficaz, né? Era assim que o Clapton via, assim. Mas tem histórias muito interessantes. Eu lembro que a gente fez o do Quarto para o Mundo, esse falso workshop lá em Belo Horizonte, o Robert Moura, que é um músico muito querido lá de BH, aí ele puxou o assunto do Jimi Hendrix, né? Aí, pô, aí que a gente fez uma viagem, assim, porque o Jimi Hendrix é aquele negro tocando música de branco, ninguém dava a mínima para ele nos Estados Unidos, né? Tem a história do Les Paul, o criador das guitarras Les Paul da Gibson, né? Ele trabalhava uma companhia de discos, ele conta que estava dirigindo na New Jersey Turnpike lá com o filho dele para levar não sei aonde, parou num bar para tomar uma água mineral e os caras quebrando tudo lá no som. Aí ele foi lá, deixou o filho dele, voltou, e os caras tinham ido embora e falou com o dono do bar. O dono do bar falou: ah, não, esse pessoal aí não estava dando certo, a gente teve que. Mas não vão voltar a tocar aqui, não. Não, não. A gente não tem endereço. Aí um dia ele está sentado na mesa dele lá na gravadora, cai na mão dele um vinil com a cara do Jimi Hendrix. Tá aqui o cara! Não, aí o Jimi Hendrix ele foi para a Inglaterra. Tem uma coisa muito interessante. Eu acho que se merecia uma. Eu não li as biografias, os livros sobre o Jimi Hendrix, mas tem um componente subliminar. O Jimi Hendrix nunca verbalizou assim. Não foi como o Muhammad Ali, o Cassius Clay, que se pronunciou contra a guerra do Vietnã e se recusou Sim. a ir para o Vietnã. Assim, ele não teve assim uma. O Jimi Hendrix nunca foi assim verbal em questões assim raciais, mas ele tinha simpatia pelos Panteras Negras, como outros artistas, mas na condução da carreira dele, quando ele vai para a Inglaterra e chama lá para audições para formar um trio, ele pega dois brancos, né? O Mitch Mitchell e o Noel Redding. Noel Redding. O guitarrista achava que ia tocar guitarra. Mas, não, tu vai tocar baixo, porque aqui já tem guitarrista. Aí eles começaram a tocar na Inglaterra e causaram aquele espanto, porque os ingleses, as bandas sessentistas, elas estavam bebendo da fonte americana.
do Sim. blues, o rhythm and blues americanos. Então, desde John Mayall, os Blues Breakers, onde começou o Clapton, Peter Green, né? E outros, Mick e Taylor. várias bandas pegando aquele material, né? E reciclado, e chegava nos Estados Unidos e fazia sucesso. O Jimi Hendrix, que era americano, lá nos Estados Unidos não rolava nada. Aí foi tocar na Inglaterra, aí foi aquele espanto. Porque ele, tipo assim, ele, sem falar, ele estava subliminarmente passando a seguinte mensagem. Aqui, minha gente, eu vou mostrar para vocês o que é que vocês estão tentando fazer, tá? É mais ou menos assim. Tipo assim, teve uma vez que o Clapton estava assistindo um show e ele soube, olha, esse grande guitarrista, né? Ele convidou, vem tocar, fazer uma jam. O Clapton subiu no palco e o próprio Clapton, ele em depoimentos, ele conta isso, ele ficou parado em cima do palco, ele não conseguiu tocar. Porque era muito inesperado, muito inusitado, aquilo era irreal. Assim. E eu lembrei do Townsend, que o Townsend convida o Eric Clapton para tomar um chá da tarde lá da É, o Earl Grey, né? é. Esse jeito britânico de ser, né? Assim, o Pete Townsend falando do Clapton assim, ó, esse cara está he's stealing my act. Tá roubando meu show, ele tá quebrando as guitarras, sou eu que quebro as guitarras. Eu que joga a guitarra, furo o amplificador. Então, é muito engraçado. Daí o Jimi Hendrix voltou para os Estados Unidos, né, triunfalmente. O Jimi Hendrix Experience foi né, e Woodstock. E aí ele desfaz o trio. E ele forma uma banda só de negros. É. Tipo, agora eu vou tocar com a turma que tem mais a ver com isso aqui e tal. Assim, ele nunca falou essas coisas. Ele nunca falou. É. A gente faz uma leitura que pode ser até equivocada, né? Mas é assim, porque ninguém entendeu. O Noel Redding, o Mitch Mitchell nunca entenderam por que se desfez o Jimi Hendrix Experience, que estava tão legal, né? É. Então tem essas histórias muito Tem um interessantes. filme, eu não sei se você assistiu, mas tem um filme muito legal chamado My Dinner with Jimmy. É Meu Jantar com Jimmy. Ouvi falar, não tive a Que é, oportunidade de ver. que é a história do vocalista dos Turtles, que é aquela banda dos anos 60 que fazia Happy Together. Aí eles foram pra Inglaterra. Eles vão numa festa em que os Beatles estão. Eles são humilhados pelos Beatles. Assim, o John Lennon é super cruel. E o Howard Kaylan, que é o vocalista, acaba jantando com o Jimi Hendrix. E o Jimi Hendrix fala assim: pô, mas você acha que eu consigo fazer sucesso nos Estados Unidos? Você acha que os americanos são preparados para mim e tal, não sei o quê? E o filme é engraçado porque os caras passaram o dia inteiro tomando drogas com o Graham Nash, né, do Crosby, né, e ele acaba vomitando no sapato de camurça. Essas histórias têm muitas histórias, né? Outro dia eu vi de relance, tem um filme, meio documentário, que fala de um lugar em Los Angeles, que é o Vale, eu não sei o que Valley lá, que é onde sempre moravam os artistas, né? Desde os anos Sim, Death 60. Valley, né? Oi? Não, não é Não, o Death Death Valley. Valley. Isso não tem um outro nome, que Ah, é o Laurel Canyon. Laurel Canyon. Laurel Canyon. Isso. E é o filho do Bob Dylan que narra, conduz a narrativa, né? O Jacob Dylan, né? E ele Você assistiu? entrevista. Oi? Você assistiu esse documentário? Sim, esse eu assisti. E Ah, ele tá. Não, eu tenho entrevista isso. o pessoal o pessoal que morou lá. Alguns são artistas americanos que aqui no Brasil não tiveram muita visibilidade, repercussão, mas a cantora do Mamas e Papas, né? Muito espirituosa e contando assim detalhes de como as coisas aconteciam assim. Tipo, nós estávamos morando aqui, aí, pô, os The Birds estão tocando, fazendo sucesso. Se os The Birds conseguem fazer sucesso, por que nós não podemos fazer também? Né? Então, são muito engraçadas, né? Então, a história a história dos artistas pop. O Eric Clapton conta nesse documentário como que ele foi lá na casa acho que foi do Steve Stills,
E aí rolou drogas e tal. Aí aconteceu que deu uma batida policial e o dono da casa sumiu, ele ficou lá e foi levado algemado, o Eric Clapton, né? Bom, aquela visita. Mas, enfim, tem muitas narrativas paralelas, né? Eu imagino É. Tô que é um perguntando. poço inesgotável. Tem É, narrativas assim, de groupies. Né? Tem um filme sim, de uma groupie alemã que ela teve affairs com o próprio Jimi Hendrix. Foi sim, assim um affair quase que definidor do Keith Richards, né? Eu agora não estou me lembrando do nome do filme. não é a Então, Pallenberg? como? Anitta Pallenberg? Não, essa group, ela ficou famosa, era uma modelo fotográfica que ficou muito famosa porque ela integrou a chamada Comuna de Berlim. Então Eu houve acho uma que é a Anitta Pallenberg. passeata na rua, uma manifestação, e que eles saíram assim seminus, alguns nus, né? Elas com seios à mostra. Foi capa de revista revistas internacionais. Então essas narrativas elas mostram, exibem assim aspectos, uma maneira de relatar a história, não pelo ponto de vista assim, daquela linha do que o cara fez, o que o cara tocou, não. São, né, Quem era, existe. era. Né? É. Então, é um O... poço. Estou fazendo duas perguntas técnicas aqui, mestre Lix. Uma, se você ainda tem as guitarras Steinberger e se você ainda tem os double necks. Eu tenho todas as guitarras Steinberger, inclusive uma double neck. É, e eu volta e meia bato um papo com o Ned Steinberger, a gente troca umas ideias, ele está com umas ideias novas aí. Ele tinha se distanciado, ele vendeu a Steinberger Sound para a Gibson. A Gibson Certo. entrou em falência e tal, agora está sendo reativada. O Ned criou a Steinberger Design, com instrumentos sinfônicos sem a caixa acústica. Então tem cellos, uprights, então uma coisa, um material muito interessante assim. E ele está resgatando algumas coisas, especialmente na linha de baixos. Eu conheço um Uau! modelo inédito dele, que eu não posso aqui dar spoiler, Uhum. então eu acho que vai eu acredito que vai haver uma reconexão Steinberger-Gibson aí, em função Uau! disso. Porque ele é um cara assim brilhante, assim, um cara inventivo, visionário e tal. E é a pessoa mais humilde, mais simples assim que se possa imaginar. Né? Ele ficou todo feliz, assim, ele pensou em me mandar alguma coisa para experimentar. Aí ele ficava falando assim, tá com umas ideias de alavanca, né? Aquela, que ele criou um sistema de alavanca fabuloso que eu usei, mas que tinha algumas questões assim na usability, na utilidade prática e tal. Então ele tá cavando, arrumando sarna para se coçar com novas formas. E eu já joguei lá uns palpites assim, olha, porque ele não é um músico. Ele é um cara que projetava móveis quando surgiu. Aí ele conheceu o cara que projetava os baixos Spector, e aí criou-se uma parceria muito bacana que resultou no icônico, né, baixo XL, né? Acho que é porque as guitarras tem uma coisa assim, o baixo Steinberger, o primeiro modelo, aquele formato assim monolítico, tem até uma foto do David Bowie segurando. Não, aquela é uma guitarra, É, perdão. né? Mas Então, assim, o RPM, o Paulo o Ricardo Paulo Ricardo tocava, tinha um. o Rush tocava. Ele ficou assim, ele causou O uma Rob grande. Shakespeare, o grande baixista de reggae, Rob Shakespeare, usou muito Steinberger. Sim, e a questão é o seguinte: tem a questão da forma e da função. Né? Por exemplo, as guitarras Steinberger, na comparação com o baixo, elas sofrem no aspecto da forma, porque elas são menores.
Então, o baixo Steinberger é um instrumento, por causa da escala maior, um instrumento maior, ele se impõe e define um design, assim, que aquilo ali é um baixo Steinberger, você reconhece e tal. A guitarra fica menor, proporcionalmente menor. Então, ela não tem esse trânsito assim que teve o baixo, né? O grande alavancada que teve para as guitarras da Steinberger foi o Ed Van Halen, que a gente chama Van Halen, porque ele começou a usar, ele aparecia nos shows ao vivo com uma extrato toda de straps cheias de fitas, mas no estúdio usava uma GL Steinberger, que é uma guitarra assim funcionalmente assim quase perfeita, né? Se é que existe perfeição. Então as coisas, as maneiras assim, eu tenho diferentes modelos e o que acontece é que quando você começa a se familiarizar com as particularidades, você identifica situações que, poxa, funciona com essa, não vai funcionar com a outra. E vice-versa. Então, aqui, essa guitarra permite isso, aquela ali permite outra coisa. Então, e assim também os efeitos sonoros, isso vale, por exemplo, a alavanca que a gente estava falando, o sistema de alavanca, porque tem gente que só quer fazer um dive bomb, né? E tem gente que quer fazer aqui e continuar no outro tom, fazer uma coisa... que é mais ou menos a ideia do sistema da Steinberger, o Transtrem, né? Só que o Transtrem tinha um problema. Você mudava o tom, mas você ficava preso a ele. É uma coisa assim de... é complicado de explicar, porque envolve uma coisa muito técnica, assim. Mas, então, a ideia que a gente estava conversando é de tentar superar um pouquinho essa dificuldade e tentar liberar que a alavanca pudesse tipo, alternar entre tá num tom e tá no outro, e coisa assim. Aí virou uma tempestade cerebral. Comecei a falar para ele assim, pô, cara, de repente bota aí um string bender, tipo esses de country music, que de repente, se tu fizer uma coisa que seja effective em uma corda, que é o caso daqueles que os caras penduravam aqui na correia, uma mola com uma alavanca que fazia, quando eles puxavam o violão para baixo, aquilo puxava a corda, aí dava aquele efeito que na corda de nylon que é difícil de fazer, que é tipo... Né? Então, aí que a gente começa a viajar, tem muitas possibilidades. O Roberto Moura nos lembra que o nome dela era Usch Obermeier, a modelo alemã. Exatamente. Valeu, Roberto. Abraço. E o outro projeto teu que eu achei lindo foi o Friends. Como é que é ele? Repete, por favor, que aqui... O teu outro projeto que é com o Neves. Que é o... Eu tinha escrito aqui. Qual é o outro projeto? O Lix Blues, tem a BQNE, que é a banda que nunca existiu, o Transit, perdão. O Transit. Sim. Então, a gente canta músicas, né? Diferente lá com o meu irmão, o Lix Blues a gente toca instrumental, conta história. E às vezes canta uma coisinha assim de surpresa. Tá? O Transit, não, são músicas que a gente toca assim caseiramente há muitos anos. E a gente não tinha pretensão de materializar isso, mas aí acabou que, poxa, nós já reunimos aí uma quantidade tão grande, né? E aí a gente começou no ano passado a botar isso na roda. Tocamos em Juiz de Fora e aqui no Rio de Janeiro, na Lapa, no Lapa Café. Então, tem coisas... tipo... Esse não é meu instrumento habitual, né? Mas eu gosto muito porque ele é o de Jorge Piccolo, da minha filha, né? Tenho um carinho por ele e tem...
Para você que ainda ouve canções, para você que ainda fala a seus botões, para você que sente não estar, quer sair, qual o seu lugar? Aqui vai um sinal, tudo bem fora o que tá mal. Aqui vai um porém, sem o mal não há bem que dure, que seja, que dure, que seja fim, que dure, que seja, que dure, seja. É só um pedacinho, ela continua, né? A gente tem algumas coisas que a gente está para assim botar na roda, né? Que são material inédito, coisas assim que a gente ficou e a gente resgata, por exemplo, a gente toca no Transit uma música algumas músicas, né? De autores dos anos 70. Eu gosto muito de Criaturas da Noite, do Flávio Venturini. A gente toca uma do Cláudio Levitan, que foi sucesso do grupo Saracura, que tinha o Nico Nikolaevski, né? E o Silvio Marques, o Chaminé, a Gatinha, depois o Pezão na bateria. O Nico é aquelas pessoas que deixaram antes de quando deveriam nos deixar. É uma pessoa muito querida e muito talentosa. Então, eles tocavam isso aqui, ó. Marcou bobeira, já era. Na brincadeira você erra. E no amor leva medo e se afasta. Quem leva tempo não muda, só atrasa a sua volta. Quem leva medo fica, perde tempo. Se você só vacila, um dia se machuca, um dia se perde, se despede. Pra mim basta, você já era. Perde a vida e não vê nada. Se confunde. Que ruim, que pena. Então são preciosidades, né? Isso aí vamos deixar encalhado lá atrás, na memória, né? Cara, tem isso. A gente acha que tem uma grande possibilidade que pessoas de nova geração se inspirem, acham isso inspirador. A música tem essa coisa. Às vezes você toca alguma coisa que não faz sentido nenhum para outros, a não ser para você mesmo, e nada que você possa fazer a respeito, né? E de repente tem gente ali ouvindo que vira, vai no banheiro, tal, mas tem alguém encostado na porta lá que de repente alguma coisa por algum dá um estalo e dá uma inspiração, assim. Eu sempre falo que a tocar assim é um ato de solidão, né? Você sobe num palco, você ali é o máximo que você construiu, ser capaz de dar aquele depoimento sonoro, musical, literário, e aí não é mais com você. Aí é a leitura de cada um, e essa é a beleza, e cada um lê de uma maneira diferente. Você vai registrar isso em gravação, Lix? A gente já tem esses shows foram gravados. A Tem gente um pode dar conteúdo no uma YouTube. olhada.
Oi? Que você me passou. Tem um conteúdo no YouTube que você me passou. Ah, sim, ali tem alguns clipes e algumas É. né, assim, são coisas mais assim de lançamento, mas a gente pretende sim. É que está todo mundo assim prejudicado nessa questão, né, de, por exemplo, não dá para tocar junto. Então, para É. mim, esse é um momento que, olha, eu não posso tocar junto, cancelada aí a turnê. Então, olha o seguinte, eu fiz uma coisa pela primeira vez na vida. Eu fiz uma apresentação solo. Eu sou um cara de parceria, de trocar figurinha. Passa a bola, manda de volta e vão. Sempre foi. Só que eu não tenho essa opção agora. Então eu fiz em junho uma gig online pela primeira Uhum. vez tocando. Né, dei minhas rateadas, né? Porque faz parte do meu estilo. Mas eu gostei muito, fiquei feliz assim de poder, como poder tirar assim, um peso. E eu acho que isso vai acontecer mais algumas vezes na medida do possível, né? Você falou, na tua biografia você fala de Zé Rodrigues, você acabou de falar de Flávio Venturini e Tesso. Como é que essa sonoridade dos anos 70 te influenciou? Poxa, eu era adolescente nos anos 70, né? Que época Uhum. mais vulnerável na vida da gente É. que não seja adolescência, né? Então, a gente está aberto a todas as influências e o Zé Rodrigues é uma figura... um dia, eu acho que no livro eles contaram essa história, que depois eu e o Ney Lisboa fomos lá em São Paulo assistir um show da Cida Moreira. Cida Moreira gravou uma parceria nossa, que era Não Me Pergunte a Hora. Aí nós estávamos numa mesa, num restaurante, tá a Cida ali, tal, tal. E quem está do lado da Cida? O Zé Rodrigues. Cara, aí começa a passar aquele filme, né? Putz, som imaginário, né? Aí começa. No Nepal tudo é barato. No Nepal tudo é muito barato. Né? Aí, sábado eu vou uma festa, vou levar meu violão, vou cantando uma canção que eu decorei. Né? Tantas coisas assim. E depois Sá Rodrigues e Guarabira, apesar das minhas roupas rasgadas, eu acredito que vá conseguir uma carona que me leve pelo menos à cidade mais próxima. Né? É. Cara, então eu fiquei sem palavras ali, né? Infelizmente Uhum. nos deixou claro, pô, Zé Rodrigues, eu sei que ele teve uma guinada na carreira, que ele passou a trabalhar, a focar mais na música publicitária, né? E tem É. uma história muito interessante que a Elis Regina gravou, Eu Quero uma Casa no Campo, né? E essa música foi composta pelo Zé Rodrigues antes do trio Sá Rodrigues e Guarabira. E o que se dizia, não sei se é verdade, né? Isso aí tem que Uhum. apurar, que no trio, o Sá não gostava muito de que eles falassem do Sá Rodrigues e Guarabira como o rock rural, Sim. porque talvez pudesse isso dar assim porque o rock rural está na letra de Eu Quero uma Casa no Campo, onde eu possa Eu comprei plantar muitos toques meus rurais. discos e livros, meus rocks rurais, né? Assim, Eu quero uma então casa no isso campo para que eu possa compor os muitos rocks rurais, não é isso? é por aí. Então tem essas histórias. O Flávio Venturini, outro dia, eu estava conversando numa outra live com o Beto Xavier, lá do Sul, da Rádio União. Nós estávamos falando dessa questão das músicas recicladas, apoderadas, né? Que é uma coisa que a gente mostra um pouco lá no Lix Blues. Ele comentou que o Flávio Venturini e o Caetano Veloso fizeram um trabalho junto com uma música de Do Bach. bar. É. Eu não conheci isso, eu vou tentar conhecer, porque Chama-se Céu de Santo Amaro. Céu de Santa Maria, ele falou exatamente, Céu de Santa Maria, que é a terra do Caetano, né? Que É. bacana, né? Eu Agora, vou procurar.
O Zé era um cara fantástico, né? Ele me contou uma vez, eu conheci ele um ano antes de morrer, e uma das canções prediletas, assim, uma canções mais marcantes da minha vida é Mestre Jonas, que é de Sá Rodrigues Guaraveira. E ele falou que Do ele, segundo disco. que ele chegou no hotel onde ele estava nem sei se ainda existe, mas sempre tinha nas gavetas, sempre tinha uma Bíblia, né? Aí ele abre sobre Sim. a lenda de Jonas e tem Olha, essa loucura de fazer. muitas coisas acontecem em quartos de É. hotel. Realmente. E aí eu uma vez eu falei, porque ele tinha se afastado, ele estava fazendo publicidade, eu falei, mas você não vai a show, você não se interessa? Aí ele falou, eu vou, mas eu sou que nem mágico aposentado. Eu falei, mas como assim? Ele falou, o truque eu sei, eu só quero saber se está bem feito. Olha, sabe que eu consegui? Um dia eu estava passando uma livraria e tinha passando ali e tal. Aí vai ter biografia Zé Rodrigues. Era um exemplar que tinha. Ah, cara, agarrei aquilo e tá em algum canto. Eu não consegui ainda. Eu perdi aqui dentro de casa. Eu tenho que achar esse livro que eu quero muito ler. Porque assim, a gente toma conhecimento muito das pontas dos icebergs, né? As coisas que Sim, são mais evidentes. Mas o Zé Rodrigues, ele tem ali um. Por exemplo, uma folhando. Ele tem uma história. Esse cara passou por Juiz de Fora. Juiz de é. Fora, até a gente tem amigos lá, tem uma cena musical muito interessante. Achei. Foi achado. Eu não achei. Foi Mas achado. olha só, que legal. Olha a cara da expressão dele, É, né? Então, se folhando assim, aqui conta. O Juiz de Fora é uma cidade que tem uma história musical, teve festivais. Lá mora o Milton Nascimento, o Arnaldo Batista, então, o meu amigo Dudu Lima, grande baixista, a gente troca, faz uma tabelinha de vez em quando. O Zé Rodrigues andou por lá e depois ele andou por Porto Alegre. Quando que eu ia sonhar? Eu morei em Porto Alegre, eu cresci minha adolescência em Porto Alegre. Quando que imaginar? Esse cara andou por lá. Então, as coisas. Claro que na época, nos anos 60, as coisas não saíam, né? é, Eu não ouvia, eu ouvia música nas paradas de rádio, as paradas de é, sucesso da radiodifusora e tal. Não estava lá nada de som imaginário, nada de Azimuth e é. outras coisas, como Casa das Máquinas e tal. Era assim, a gente mendigava gotas, né, de informação, né? Hoje não, hoje a informação é tanto que nos ofusca, a gente não enxerga direito de tanta informação que tem. Mas eu contei outro dia que eu estava em Porto Alegre e o Terço fez uma apresentação num cinema de Porto Alegre, o ABC, lá na Ah, Avenida Venâncio Aires. E eu fiquei muito frustrado porque eu não tinha dinheiro. Né? Eu caminhava pela rua numa época assim que, né, chegando na cidade grande e tal. E ali naquela época já se produzia música, existia o rock brasileiro dos anos 70, né? E ainda vindo dos anos 60, agora não tinha acervo, não tinha documentação, era um período assim que, como alguns estão querendo que aconteça de novo, é, né? é, Que a gente não guarde cultura, que a gente não proteja a nossa cultura, enfim. Mas então, esse pessoal, muita gente criativa, assim, que não teve. O mercado musical não investiu no rock é, setentista. Talvez. E nos anos 80 aconteceu também que houve uma ressonância com o contexto internacional, né? Eu sim, comento que lá no Rio Grande do Sul nós tivemos alguns pioneirismos. A banda Taranatiriça é uma banda que fazia a rotina de shows das bandas oitentistas antes do mercado investir. Eles faziam, as cidades do interior do Rio Grande do Sul, eles iam tocar, Marcelinho, guitarrista, né? Mas a verdade é que o mercado investiu, houve os festivais, o Rock in Rio, e isso é, durou um tempo, né? Foi um ciclo, né? Que todo o ciclo ele tem um desgaste, uma curva de crescimento. Eu espero que a curva de crescimento da pandemia
esse ciclo se encerre o mais rápido possível. Na tua biografia fala que você trabalhou como repórter futebolístico, né? Eu era editor de esportes na Rádio Guaíba e na TV Guaíba de Porto Alegre. Você Aí ainda tem uma coisa assiste jogo? interessante, que às vezes tinha que editar o programa de esportes internacionais, as imagens chegavam por satélite. E aí chegavam num determinado horário, as imagens. Aí chegavam imagens assim, e aí você tinha que esperar que chegasse no teletipo o texto correspondente àquelas imagens, seja France Press, PI, Associated Press, etc. E às vezes não chegava. Ou chegava depois do horário do programa. Então você tinha que usar a criatividade, né? Enfim, né? Às vezes já vinha uma informaçãozinha, você reconhecia o atleta e tal. O rádio, então, nem se fala. O rádio tem tanta história, né? Tanta história. Arquivo de vozes da equipe técnica, só com as gafes dos locutores de jogos de futebol. Aliás, Você ainda acompanha futebol? né? Você ainda acompanha futebol? Sim, você é religioso palmeirense, eu sou religioso gremista. Nós temos uma rivalidade histórica que talvez para você, palmeirense, não tenha a mesma dimensão, porque saindo a relação de São Paulo, centro do país, com o sul, é um pouco privilegiada, né? Então, quando não existia Campeonato Brasileiro, o que existia era a Taça Brasil. A Taça Brasil, aí o Grêmio conseguia derrotar o time do estado vizinho, Santa Catarina ou do Paraná, e eles chegavam em São Paulo, tinha quem pela frente? Palmeiras. Aí não tinha jeito, cara. E eu comecei a gostar do futebol num embate entre Grêmio e Palmeiras na Taça Brasil, que foi... tinha um barulho no quarto do meu irmão, o Rogério, e o meu outro irmão, o Afonso. Tava o rádio a todo volume. E o que era aquilo? Eu fui lá, bem pequenininho, e tava a transmissão do jogo de Grêmio e Palmeiras. Não sei se era o primeiro jogo ou o segundo jogo, que eram 2 jogos, né? E aquele locutor inflamado. Ali eu comecei fiquei impressionado e comecei grudou, a mosca pegou e não larguei mais, né? Então eu lembro da escalação do time do Grêmio daquela partida. Mas a gente tem uma interseção, né? Que é o Filipão, né? Oi? A gente tem uma interseção, né? Que é o Filipão, né? Sim, tem o Filipão de alegrias e frustrações, né? E aí, o Filipão é uma boa ilustração desse conceito, assim, de que eu estava falando antes, que a vida, a vida é carregada, ela é construída por contradições. Sim. Né? Não é aquilo que a gente idealiza. Né? Acho que todo indivíduo, todo trabalho, tem assim um lado construtivo, um lado realizador, vencedor, e tem um lado que perde, um lado que as pessoas falham, o ser humano ele falha, ele erra, né? Então, por mais que grandioso que seja, e a gente vai enxergar as grandiosidades, né? As grandes vitórias, as grandes derrotas 7-1, né? Carimbadaço, né? Então, mas a vida assim, mas o mesmo Filipão ganhou todos os jogos em 2002, né? Ele igualou o feito de 100% de vitórias, né? Apesar de ser odiado na mídia. Aqui no Rio de Janeiro, a mídia esportiva tinha gente, sim, olha, é um bairrismo, a cidade super cosmopolita que mas o futebol o crônica de rádio esportiva aqui no Rio de Janeiro sempre foi o calcanhar de Aquiles. Porque ali se manifestava... O Rio de Janeiro não tem bairrismo, não tem. Chega, seja bem-vindo, tal. Tem, sim. No futebol, na cobertura radiofônica, você vai encontrar bairrismo no Rio de Janeiro. Você sabe que eu entrevistei o Carlos Froner, que foi que o Filipão falava que era o pai dele. Ele era o treinador naqueles embates Grêmio e Palmeiras na Taça Brasil. Sim. Carlos Froner. E aí tem 2 histórias maravilhosas, porque eu fui chegar pro seu Froner e falar, seu Froner, né?
o senhor treinou o Filipão no Caxias, né? Como é que era? Ele falou assim, o Filipão era um grosso. Ele entrava no campo e falava assim, dá no Falcão para ver se a gente ganha hoje. Olha, eu sei, eu tenho uma certa. Na minha infância, eu estudei no ginásio industrial de Montenegro. Tinha aula de marcenaria, de Sim. eletricidade, mecânica. Aí nas aulas de mecânica a gente tinha que ficar limando a manhã inteira um pedaço de ferro para que um dia se transformaria num martelo. Aí tinha aqueles caras que sacaneavam, pegavam uma graxa e passavam, aí a lima não pegava, enfim. É. Aí um colega meu construiu uma guitarra elétrica na aula de marcenaria. São coisas que eu lembro. E o que aconteceu? Naquela época, o time do Montenegro Futebol Clube, que sempre perdia, né, na rivalidade local, assim, era dificilmente conseguia ganhar do time do frigorífico Renner ou da fábrica Tanaka de Tanino e tal. Mas um dia eu tinha um professor de educação física, o Silon Hort, que já nos deixou. É uma pessoa muito bacana, assim. Ele chegou a jogar no juvenil do Grêmio. Ele nos levava em excursões para conhecer os estádios do Internacional, do Grêmio e tal. Aquelas excursões escolares, né? Sim. Ele é um cara assim que tinha muitas amizades, porque ele era de um trato pessoal maravilhoso. E aí houve uma época que um time de uma cidade próxima, São Leopoldo, tinha o Aimoré, e o Aimoré estava inativo. E eles conversaram, né? Tinham amizades, que o Aimoré cedeu uma meia dúzia de jogadores para não ficar parado. E o Montenegro pôde jogar a segunda divisão de profissionais, né? Uhum. E nessa meia dúzia de jogadores estava o lateral direito Luiz Felipe. Eu vi jogar com meus próprios olhos lá no Ah, campo é? do Montenegro. Jogava o Silon, aí eles pegaram emprestado dos outros times locais, né, para reforçar, enfim. E aí, nessa amizade, eu soube que depois que eu já não estava mais em Montenegro, o Luiz Felipe Scolari foi É. convidado para ser professor no ginásio onde eu estudei, o ginásio industrial. Foi professor lá, acho que com essa amizade com o Silon, né? E ele jogava de lateral direito no Aimoré. Aí ele foi levar um amigo dele para fazer um teste no Caxias. E aí o amigo dele, eu acho que não deu muito certo, mas o treinador ficou com o Luiz Felipe, que foi transformado de lateral para zagueiro central, né? Uhum. Agora sai de perto. Né? A minha história predileta do Froner foi contada infelizmente eu não lembro o nome do jornalista, mas o Froner era técnico do Grêmio, era Grêmio Santos na época do Pelé, e o Pelé não queria nada com o jogo, assim. E aí acaba o primeiro tempo, o Froner reúne o time e fala, olha, o Negão tá sossegado, então não vamos mexer nele, que de repente a gente até ganha esse jogo, né? Aí no primeiro minuto o zagueiro pega a bola, o Pelé vem, dá um chapéu no Pelé, mata no peito e sai jogando. E aí o seu Vrônia vai pro campo do campo e fala assim, seu bandido! Seu bandido! Pelé acabou com o Grêmio. Pelé acabou com o Grêmio aquele dia, né? Sim, não, era o Santos. O Santos só passava muito trabalho com o Palmeiras, né? É, O Corinthians era saco de pancadas do Santos é, e Pelé. Agora o Palmeiras, é. não, o Palmeiras era A academia. academia, né? Era academia, era uma coisa fantástica, era uma seleção É. brasileira. Agora, interessante que na dupla Grenal, no Grêmio Internacional, tem algumas coisas relacionadas com o Pelé, né? Um cunhado do Pelé era jogador do Inter, se não me engano, Davi, era atacante do Internacional. Tinha Darlan, tinha Davi, e outros, Dorinho, enfim, era o time do Internacional nos anos, parte dos anos 60. O Grêmio tinha o centroavante Alcindo, que era um grande, talvez o maior centroavante que o Grêmio teve. Eu não vi jogar outros como Juarez, Tanque e tal. Mas, e depois eles jogaram juntos, Alcindo e Pelé, na fatídica Copa de 66 na Inglaterra, que foi o festival de todos os erros possíveis de cometer, né? Porque eles nunca tinham jogado juntos.
É. A preparação da Copa 66, quem formou uma grande dupla era Alcindo e Tostão. Tostão e Alcindo se entenderam as maravilhas, porque eles convocaram 44 jogadores, fizeram 4 times, e olha a ideia genial que eles tinham na época. É coisa de politicagem, né? Vamos pegar os melhores de cada seleção e juntar sem nunca terem jogado juntos. Aí jogaram lá na Inglaterra, né? Ganharam primeiro o jogo com 2 gols de falta, um do Garrincha e do Pelé, e depois eles não se entendiam, eles não tinham conhecimento. Depois, eventualmente, o Alcindo foi jogar no Santos, do lado do Pelé, anos depois. Assim. O futebol tem muitas histórias. Eu contava, eu fazia um programa na rádio que era a Guaíba no mundo da Copa, né? Porque a Rádio Guaíba tinha um material riquíssimo, tanto em Travou. A Rádio Guaíba foi fundada em 57 e em 58 teve a Copa de 58. Daí eles transmitiram todos os jogos da seleção brasileira. O diretor de esportes às vezes me chamava porque sabia que eu falava inglês e tal. Aí tinha que mandar um telegrama sigilosíssimo para o PTT da Suíça para segurar um cantinho lá em Jeddah, na Arábia Saudita, para a concorrência gaúcha não chegar. Então tinha sempre esse jogo assim. Muitas histórias. O futebol nasceu das Olimpíadas, né? Como o expatriado, né? E os olímpicos não gostavam do futebol, né? Então a profissionalização, e só muitos anos depois foi recuperado. Aí criou-se a primeira. Tem histórias homéricas. Teve uma eliminatória de Copa do Mundo que o time da Índia entrou sem chuteira por motivos religiosos. E aí o juiz foi lá e disse: não, sem chuteira não dá, minha gente. Você tem que botar chuteira com trava aí e tal. Não vai dar. Aí perdeu pro VO. Então tem a Copa de 37, a Copa de 37 tem um pênalti o jogo acho que da Itália contra a França. Aí o jogador é agarrado pelo calção e rasga o calção. Aí estava Mussolini assistindo. E aí o cara bate o pênalti segurando o calção. Faz chuta, faz gol, aí vem todo mundo e vem o massagista correndo para o cara trocar ali por um outro calção. Então, tem histórias assim maravilhosas. Mas, Augusto, vamos chegar no final da nossa entrevista. Eu queria muito te agradecer por isso. Queria agradecer também ao Fabrício Mazo e a Silvia Remazo. É isso? Remazo. Fabrício Mazzocco, Silvia Remazo. Meus garranchos estão horríveis. Escrever esse livro. O Contrapontos já está à venda, não, né? Sim, já está à venda. Inclusive tem um detalhe muito interessante. Eu vou fazer um marketing para eles e para a editora, porque eu não sou parte do projeto. Mas assim, o livro está disponível para leitura como fisicamente, né? E também online na Amazon. Você pode, inclusive, ler gratuitamente a primeira parte do livro. E eu queria dedicar essa entrevista para Alice Delizone, da Belas Letras, que foi ela que nos uniu. Bacana. Augusto, faço meu agradecimento também. É um prazer e uma honra. Eu espero que o papo continue depois, fora. Será um prazer. Conversando a gente se entende. Sempre. Um abraço, mestre. Um abraço. Valeu.